Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Feliz terça-feira para vocês. E fiquei de volta essa semana para gravar, para continuar a gravação do livro de Gálatas. E, e a gente vai continuar hoje, né, o livro de Gálatas. E eu gostaria de iniciar o vídeo deixando uma pergunta, ou fazendo uma pergunta para vocês. E a pergunta é assim, é a seguinte: a fé ou a obediência da lei para nós cristãos? Vivemos pela fé ou pela obediência à lei? Não estou querendo, pelo amor de Deus, nós precisamos de andar de acordo com a lei da terra, com a lei de Deus. A lei que eu digo é com a gente precisa obedecer, né? A palavra de Deus. Precisamos obedecer as leis do nosso país. Onde nós vivemos tem regras, né? Em algum momento da nossa vida, por exemplo, você no trabalho tem regras. Você tem direitos e deveres, digamos assim. Todo cidadão tem direitos e deveres. As pessoas hoje em dia só querem saber dos seus direitos, né? Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Nossa, reclama porque você está nos seus direitos, né? Não, não vou perder meus direitos. Eu não, eu quero sair do trabalho, mas eu não vou pedir as contas porque eu não vou perder meus direitos. E tudo as pessoas querem saber dos direitos. Mas do outro lado tem os deveres. A pessoa para ela exigir os direitos dela, antes ela tem que cumprir os seus deveres. Então, temos leis e deveres a cumprir, nós seres humanos, em todo lugar. É dentro de casa, tem regras, dentro da igreja tem regras, é dentro do trabalho tem regras, as leis que regem o nosso país aqui há regras. Bagunçada, né? O Brasil é uma bagunça, mas deveria se fazer cumprir regras e leis, que aqui eles burlam tudo. Pagou fiança, tá liberado, vai responder processo em liberdade. Não é essa a questão, não falando em Brasil, mas em todo lugar que tem autoridades, a lei. Não estou querendo dizer que não, nós não devemos cumprir lei, não devemos obedecer regras, vamos ser então os fora da lei. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é, viveremos pela lei aquelas leis que Deus deu a Moisés para o povo obedecer, para o povo seguir, porque era o pacto que Deus fez com o povo, não tinha Jesus Cristo. A primeira aliança foi feita com o povo os judeus, né, com o povo de Israel. E esse povo deveria obedecer. Eles eram guiados, cada um era guiado pela sua própria cabeça, fazia o que queria. E era um povo muito teimoso, muito religioso, muito cheio de tradição, muito cheio de coisa. E aí, Deus, para colocar uma ordem no povo, que estava aquela confusão, aquela bagunça, Deus deu as leis a Moisés. Muitas leis e os mandamentos. Isso foi a primeira aliança, né? A antiga aliança, a primeira aliança. E hoje nós vivemos através da fé, que é a nova aliança que Deus fez com o povo. Não vivemos mais debaixo da lei, e sim pela fé. Então, essa é a pergunta que eu comecei a live: fé ou obediência à lei? Eu vou começar a ler com vocês o capítulo 3 de Gálatas. Ai, antes de começar a live, eu derrubei a Bíblia, ela caiu, amassou a folha, rasgou um pedacinho. Eu fiquei tão triste, essa Bíblia aqui rasgou um pedacinho. Fiquei tão triste. Não tenho a mesinha ainda para fazer as lives, e aí eu tenho que achar uma posição. Tô sentada no banquinho, com o celular apoiado e a Bíblia na mão. E aí ela caiu, amassou e deu uma rasgadinha. Eu fiquei muito chateada.
porque eu amo essa Bíblia. Bora lá, vamos começar. Eu estou com as duas Bíblias para comparar a leitura, porque cada tradução é diferente. Diferente as palavras, mas o sentido é o mesmo. Então, diz assim, Gálatas 2. A lei e a fé. Ó sensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? É uma pergunta que Paulo faz aos Gálatas. E eu circulei aqui bem grande. Ele diz assim no verso 2: Só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebestes o Espírito Santo por praticar as obras da lei ou pela pregação da fé? Aí no verso 3 ele diz: Sois vós tão insensatos, que é uma outra pergunta. Olha, no capítulo 3, Paulo faz muitas perguntas à igreja de Gálatas, porque era um povo que aprendeu pela fé, mas como eles eram judeus, eles queriam voltar atrás, eles estavam confusos, eles não sabiam se guardava a lei ou se viviam pela fé. É como se estivessem em transição. Eles receberam o evangelho através da fé, através de Paulo, porém eles estavam naquela pegada, e agora? Somos judeus, vamos guardar a lei, e agora, sabe? Em cima entre a cruz e a espada, eles estavam muito confusos com essa história de lei e fé. E aí Paulo diz assim: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito ou pela fé, acabeis agora pela carne? Paulo fala para eles: gente, vocês são tão doidos, vocês são tão insensatos, são tão malucos que como que vocês têm começado o evangelho, começar a conhecer a Cristo através do Espírito Santo, através da fé, e agora vocês estão acabando, né? Acabeis agora pelas obras da carne, pelas obras da lei? Quer voltar atrás. Vocês começaram lá com a visão. O evangelho que vocês aprenderam foi através do Espírito, é viver pela fé. E agora vocês querem voltar atrás? Voltar atrás seguindo lei, guardando as obras da carne? Porque a lei nada mais é do que tudo estava escrito ali. E tudo é proibido. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não, deve, não faz, não faz, não faz. Não come, não come, não come. Não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Era só não, 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 não. Tudo que era proibido. E aí, a lei apontava os erros. A lei apontava os erros de todos. Você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Só ficava apontando. A lei mostrava o pecado deles o tempo todo. Aí ele continua no verso 4. Outra pergunta. No verso 4, no verso 5, ele enche de pergunta o povo. Aí ele fala assim: será em vão que tenhais padecido tanto? Será que foi em vão vocês terem sofrido tanto? Vocês terem padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Se é que isto também foi em vão. Vocês sofreram tanto, padeceram tanto. Será que foi tudo em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera maravilhas entre vós. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera as maravilhas entre vós, será que ele o faz pelas obras da lei? O Espírito Santo está operando em vós pelas obras da lei, pela lei através das leis que você guarda? Por exemplo, a história de recompensa e castigo, que a gente costuma contar para as crianças, a gente aprendeu, nossos pais aprenderam, aquela história de você, oi, bichinha, oi, mamãe tá aqui. Ela interagindo. E aí, quando a gente fala assim para os nossos filhos, olha, se você passar de ano, você vai ganhar tal presente. Mas se você repetir de ano, você vai ficar de castigo. Você vai apanhar, você vai ficar
é tomar um cascudo, né? Vai punir a criança. Se você passar, você é recompensado. Se você cumprir certinho, se você obedecer, se você passar de ano, se você for um bom garoto, uma boa garota, no final do ano você vai ganhar tal presente que você quiser. Você vai ganhar aquele videogame, você vai ganhar aquela bicicleta, você vai ir passear no lugar que você quiser, vai viajar para onde você quiser. Mas, se você repetir, se você não obedecer, ou se você fizer tal coisa, vai ficar de castigo. Eu vou cortar seu videogame, eu não vou deixar você andar de bicicleta, você não vai viajar, você não vai brincar, você não vai isso, não vai aquilo. É isso que ele quer dizer. Que essa é a diferença entre viver pela lei e viver pela fé. Viver pela lei é você tem que cumprir. Se você cumprir, seguir direitinho, você vai ser recompensado. Mas se você não seguir direitinho, você vai ser castigado. Aí ele diz assim: aquele que vos dá o Espírito e que opera as maravilhas entre vós, será que ele faz isso pelas obras da lei, pelo que vocês fizeram e guardaram e obedeceram à lei? Ou o Espírito Santo trabalha em vocês, faz as maravilhas em vocês pela pregação da fé, mediante a fé que vocês têm em Deus, mediante a fé que vocês têm em Cristo ou no Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo opera em vocês, Paulo de Gálatas. É através da obediência às leis que vocês cumprem e faz certinho, segue religiosamente, segue a tradição certinha? O Espírito Santo trabalha de acordo com a obediência de vocês às leis? Ou será que o Espírito Santo trabalha em vocês e opera todas as maravilhas pela pregação da fé? Essa é a pergunta de Paulo para eles. Aí eles ficaram assim, pensando. Aí continua, no verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Se Abraão creu em Deus, porque não tinha Jesus Cristo ainda, para Abraão foi imputado como justiça. Deus ia justificar Abraão mediante a fé que ele tinha em Deus. A medida. Como Deus ia medir, ia verificar se Abraão foi fiel a Deus. Foi pelas obras da lei? Foi porque Abraão guardava a lei? Jamais, porque não existia lei na época de Abraão. Não existia lei, não existia mandamento, não existia todas as leis, as tradições, não existia. Como Deus justifica Abraão? Ô, Li, tô aqui. Desculpa, gente. Então, como Deus ia justificar Abraão sem a lei? Através da fé. A justificação de Abraão com Deus era através da fé. Porque não existia lei. Então, isso, a lei veio depois. Ou seja, então, digamos que a lei salvasse, quem viveu antes da lei, como Abraão e os demais, estava condenado. Se todos nós fôssemos justificados por guardar as leis, quem viveu antes ia tudo para o inferno. Não ia ter salvação. Quem salvava era a lei. Então, quem chegou antes da lei, não tinha jeito. Então, a lei foi só regras estabelecidas para o povo aprender a caminhar. Mas a lei, ela só guiava até, por exemplo, a lei era o caminho que ia direcionar o povo para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. A lei guiava um povo terrível, teimoso e desobediente, como se fosse rédea curta. Olha aqui, seu povo teimoso, seu povo terrível. Vocês gostam de adorar outros deuses, você gosta de matar, você gosta de roubar, você gosta de fazer isso, você gosta de fazer aquilo. Vocês vão seguir por essa trilha. Vocês não vão desviar para a esquerda nem para a direita. Vocês vão seguir. Porque lá na frente, então,
para vocês chegar lá na nova promessa que eu vou fazer com o povo, vai ter uma nova aliança, que é a promessa. Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele virá aqui na frente. Enquanto ele não vem, vocês vão ter que seguir por essa trilha, essa lei. Essa lei vai guiar vocês até a nova aliança, até Jesus Cristo. Após Jesus Cristo, eu estou falando assim, no sentido amplo, né? Para que nós já conhecemos a palavra. Conhecemos a lei, conhecemos Jesus Cristo, a nova aliança. Olhando como fala? Ampliando a visão, então era mais ou menos isso que estava acontecendo. O povo, para não desviar do caminho, Deus deu as leis a Moisés e disse para o povo seguir. Não desvie para a direita nem para a esquerda, segue reto, que vocês vão conseguir. Só segue, olha só para frente, olha só, obedece, que vocês vão conseguir. Quando Deus enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi a nova aliança que Deus fez com a humanidade. Jesus Cristo nos ligou ao Pai. Aí não precisamos mais da fé. Não precisamos mais da fé, não, da lei. Não precisamos mais de seguir a regra. Não tinha Jesus Cristo, não tinha nós não tínhamos uma pessoa que nos guiasse. Porque Deus e o povo estavam distantes. Ou seja, o povo estava distante de Deus pelo pecado, né? Não tinha comunicação. E aí, como que Deus ia fazer para manter o povo caminhando na linha? Deus usou Moisés, falou para Moisés o que eles tinham que fazer, como eles tinham que obedecer e seguir em diante. E aí eles, da maneira deles, seguiram. Meio torto, mas seguiram. E quando Deus envia Jesus, não precisava mais da gente seguir lei e regra, porque Jesus ia nos guiar. Jesus seria o nosso guia. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a porta que nos direciona. E o Espírito Santo de Deus vai nos guiando. Hoje nós não vivemos pela fé, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo o que o Espírito Santo, ouvindo o que Jesus fala conosco. Hoje nós temos Jesus, o Espírito Santo, hoje nós temos eles nos guiando. Antigamente não tinha isso. Então eles tinham que seguir as regras e as leis e tudo que Deus ordenou através de Moisés. E aí ele continua, né? Ele fala assim: Sabeis, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, sabeis vocês que os que são da fé, os que creem, o povo, a turma que é da fé, são os filhos de Abraão. Lembra que Deus falou a Abraão que toda a descendência de Abraão teria muitas descendências. Olha a promessa que Deus fez a Abraão, que através da mulher dele, que era estéril, ele seria pai das nações. Abraão é o pai da fé. Abraão é o nosso pai, entre aspas, né? Como que quer dizer, é o pai da fé. E se nós somos da fé, somos filhos de Abraão, pela fé. Somos da descendência de Abraão, pela fé. E aí, Paulo continua. Ora, tendo a Escritura previsto, a Escritura sabia de tudo, porque a palavra, a Bíblia, é toda a revelação de Deus. Deus revelou a Bíblia aos homens guiados pelo Espírito Santo para escrever. E aí, ora, a Bíblia, a Escritura, tendo previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, os pagãos e os não cristãos, Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Deus anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, Abraão. Olha que lindo! Deus começou o evangelho por Abraão. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois,
porque os que são da fé são filhos de Abraão. Olha que lindo, é para vocês nunca mais esquecer disso. Todos nós que cremos em Deus e vivemos pela fé somos filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, Abraão. Olha aqui na outra Bíblia o que ele diz. É que Deus fala a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé. Quem vive pela lei não tem fé. É mais ou menos isso. Não é a turma da fé. Vamos lá, somos dois grupos. O grupo da fé e o grupo da lei. Quem vive pela lei não vive pela fé. Quem vive pela fé não vive pela lei. Não tem como, gente, a gente caminhar em times no mesmo... São dois times, não tem como você estar no meio. Uma hora você tem fé, uma hora você obedece à lei. Uma hora você pratica a lei, outra hora você tem fé. É uma confusão. E aí, ele diz: a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Ó, vou continuar aqui na outra Bíblia, porque está bem explicadinho. Aí Deus diz assim, né, para Abraão: assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam em praticar a lei estão debaixo de maldição, porque estão, olha, é igual aqui diz, por elas viverá. Quem vive de guardar a lei, vai ser, por elas vai viver. Se você vive de fé, pela fé você vai viver. Se você vive de guardar a lei, praticando a lei, é por ela que você vai viver. É pela lei. Então, você tem que escolher. Quero viver pela lei ou quero viver pela fé? Já os que... Olha aqui. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste... Maldito é aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Se você se propôs a guardar a lei, não tem problema, desde que você guarde ela inteira. Todos os pontos, todos os acentos, todas as vírgulas, todas as palavras, todos os tio. Você vai ter que guardar tudo. E eu acho que só Jesus guardou toda a lei. Por isso que Jesus é santo. Ele não errou, ele não pecou em momento nenhum. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Ninguém. O justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. A lei não tem base nenhuma na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Cristo nos redimiu. Cristo nos salvou da maldição da lei. Cristo veio para dizer para nós: não precisa seguir, não precisa religiosidade, não precisa guardar as leis, não precisa disso. Cristo nos redimiu, nos salvou da maldição da lei, porque a lei, junto com a lei, veio essa maldição, porque é impossível, seria inviável a gente guardar toda a lei. E se a gente tropeçar num ponto, numa vírgula, a gente está condenado dela toda. Então, seria muito difícil uma pessoa guardar a lei toda. Parte da lei é fácil, agora eu quero ver toda. Quem praticar estas coisas, por elas viverá, né? Cristo nos redimiu da maldição da lei,
Quando se tornou Cristo, por que nos redimiu da maldição da lei? Porque Cristo, ele se tornou maldição em nosso lugar. Se nós seríamos malditos e condenados por Deus por não guardar toda a lei, todo ponto e toda vírgula, porque a gente não ia conseguir, então nós éramos malditos. Não ia conseguir guardar, já estava condenado. Você não obedeceu, você não cumpriu. Você vai apanhar, você vai ficar de castigo. Você não vai conseguir, você não guardou. Jesus se fez maldição. Jesus assumiu o nosso castigo. Jesus assumiu a nossa maldição, o nosso castigo, que seria para nós. Jesus disse: não, se alguém tem que pagar, se alguém vai ser punido, não vai ser eles. Eu ofereço a minha vida, eu vou receber o castigo, eu vou ser punido. A maldição que era para eles vai passar para mim, e agora eles vão ser livres. Eles serão livres. E aí ele continua. Maldito, olha só. Quem pratica aqui, ó. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo morreu aonde? Cristo morreu, Cristo foi crucificado, Cristo morreu no madeiro, pregado na cruz, ao lado de 2 bandidos, de 2 ladrões, que eram malditos também. E aí Jesus foi morto ali, porque o lugar do madeiro ia pendurado no madeiro, a morte de cruz, de crucificação, era para pessoas más, malditas, pecadores. E Jesus assumiu esse papel, assumiu esse lugar que não era dele. Ele disse: se alguém vai pagar por isso, Deus nem enviou Jesus para isso. Para nós não pagarmos o preço da maldição, do pecado e por não guardar a lei, Jesus foi a pessoa que assumiu toda a nossa culpa. Ele disse: eu me entrego, eu aceito a morte de cruz, eu vou morrer ali crucificado como maldito para assumir a responsabilidade, a culpa. Estou carregando sobre mim a culpa deles, o pecado deles, a maldição deles está aqui sobre as minhas costas. Eu me entrego, eu morro por eles, para que eles tenham direito de serem salvos. E aí continua. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, que era a bênção de Abraão, que Abraão vivia pela fé, que não tinha lei. No meio do caminho houve toda essa história de castigo e punição. A lei castiga, não. A lei, não. Se você não guardar tudo, você vai para o inferno. Jesus carregou sobre ele a nossa culpa. Ele se colocou no lugar da maldição e morreu por nós. Para que, olha só que lindo, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão. Gente, é tão incrível isso. Era como 2 tempos, né, que estávamos vivendo. 2 tempos. Hoje podemos dizer 3, né? Abraão tá aqui. No meio do caminho, a lei, a condenação, a lei apontava o pecado, a lei matava, a lei justificava. Não, a lei não justificava, a lei acusava o seu pecado. Quando Jesus, aqui na frente, morreu e se deu por assumiu nossa culpa e foi morto, ele faz o quê? Cristo Jesus é a bênção. Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, ó, aqui é o povo do castigo. Jesus morreu aqui para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. A bênção de Abraão chegasse aqui. Isso aqui ficou. Jesus morreu aqui, carregando sobre nós toda a culpa desse povo. Jesus morreu aqui, carregando a culpa desse povo. Para que nós, em Cristo Jesus,
a bênção que Deus estendeu a Abraão, que seria justificado pela fé em Deus e não pela lei, chegasse até esse povo aqui, pós-Cristo. Chegasse após aqui, ó, a partir de Cristo, pós-Cristo. A bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos, todos nós, recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Deus uniu em Jesus Cristo o povo aqui, ó, de Abraão, que viviam pela fé. Ele uniu aqui para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A mesma promessa que Deus fez a Abraão, Deus transferiu para nós aqui, ó, através de Cristo, através da morte de Cristo. Então, somos livres do jugo, somos livres do aio, somos livres das leis. Somos livres disso. Não precisamos disso. Deus nos uniu. O povo de Abraão, através de Cristo, Deus trouxe a promessa do Espírito Santo e a promessa de mediante a fé em Cristo. Tudo é mediante a fé em Cristo. Deus uniu nós, gentios, com a fé de Abraão. Aí continua a lei e a promessa. Gente, eu vou limpar aqui o nariz, que eu... Aí ficou assim, a lei e a promessa. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ter ratificado. Não se anula um testamento após você ter feito uma ratificação. Você fez o quê? Você faz um contrato e registra ele. Você fez um contrato. Aí você registrou ele. Só que lá, durante a hora que você vai registrar, alguém olha e fala: nossa, isso aqui tá com problema, isso aqui não vai funcionar não. Tá estranho, isso aqui não tá muito funcionando, não, isso aqui não funciona, tá errado. Eu vou precisar colocar um adendo a esse contrato. Esse contrato não vai funcionar, não vai dar certo isso. Eu vou precisar colocar um adendo, colocar uma observação, colocar uma... Eu vou ratificar isso aqui. Não vou desmanchar isso aqui, não. Vou ratificar. Aí eu venho aqui, acrescento. PS no final. Blá, 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 blá. Pronto. Agora sim. Agora vai funcionar. Eu ratifiquei esse contrato que eu fiz. Agora vai dar certo. Aí eles vão lá, olham no cartório e registram. Validou o contrato. Algo que já estava escrito, que já estava programado, mas que não daria certo. Precisou passar por o quê? Uma ratificação no testamento. É um testamento que Deus escreveu, deixou para nós, mas não ia conseguir, não ia dar certo, não ia funcionar. E aí Deus coloca lá a ratificação. Ele ratificou o testamento e disse: agora sim. Agora segue. Agora vocês vão conseguir seguir. Agora vai dar certo. Tava difícil, tava complicado? Agora vai dar certo. É só seguir. Então tá lá. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ser ratificado. Então não tem como anular. Já foi ratificado, já era. Não tem mais para onde correr nem voltar atrás. Aí vem, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado e nem acrescentar algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas não eram muitos descendentes, era ao seu descendente, era para uma pessoa no singular. Como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Cristo. O descendente de Abraão é Cristo, do que se referia. Aí ele diz mais:
Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, a lei veio, né? A lei veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Olha só, gente, é confuso, é muito confuso isso, mas peça a Deus que Ele revela, Ele esclarece, pelo Espírito Santo, a palavra para vocês. Porque assim, para mim, é claro, eu consigo entender o que Ele quer dizer aqui. Que é assim, quando Deus prometeu a Abraão, que a promessa que foi feita a Abraão e ao seu descendente, que não diz aos seus descendentes, como muitos, ele queria dizer que era algo que se tratava de um só, Cristo. Quando Deus prometeu a Abraão que se estenderia ao seu descendente, ele queria dizer a Cristo, que ligava Abraão em Cristo. Olha só, aquela coisa que eu fiz com as mãos, né? De Abraão em Cristo. E não a todos aqui que estavam no meio obedecendo lei. Aí, ele quer dizer, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança que Deus fez com Abraão. Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que invalidasse a promessa que Deus fez. A lei que Deus deu a Moisés nunca invalidou a promessa que Deus fez a Abraão, que os justos seriam justificados pela fé. E que Abraão, que a promessa que Deus fez a Abraão em Cristo Jesus, mediante a fé. Que Deus nos daria o Espírito Santo, mediante a fé. A mesma fé de Abraão. E aí ele continua. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. E foi promulgada essa lei, né? Foi promulgada a promessa por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, toda a lei debaixo do pecado, a fim de que a promessa de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada a todos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sobre a custódia da lei. Nela, encerrados, até que a fé haveria de vir, fosse revelada, porque não tinha sido revelada, né? Por isso que estávamos sobre a custódia da lei, porque a fé não tinha sido revelada para nós, né? Através de Cristo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei foi nosso tutor. Ela nos guiou até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé,
Já não estamos mais sob o controle do tutor, o controle de quem nos guiava, que era a lei. Os filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Gente, essa conclusão aqui fecha esse texto. Por mais que eu tente explicar, é confuso de entender, é confuso de compreender. Às vezes eu lendo, estou tentando explicar, não é fácil. Precisaria pegar um caderno, desenhar os fatos, colocar nomes, como se fosse um cronograma, como se fosse um mapa. Eu tinha que desenhar isso num papel como mapa e mostrar com setas onde nós estávamos, qual foi a promessa, para onde que Deus queria nos direcionar, o que aconteceu no meio do caminho, porque a parte da lei veio 430 anos depois, foi o meio do caminho. Tudo isso aconteceu no meio do caminho. A promessa começou aqui, depois houve uma confusão no meio do caminho e Deus, para conseguir resgatar a gente desse meio dessa confusão, desse furdunço, desse tumulto, aí Deus envia Jesus Cristo, que nos une através da fé em Cristo, nos une povos, nos une homens, mulheres, gregos, asiáticos, japoneses, indígenas, une povos, une raças, une tribos. A mesma fé que Deus prometeu a Abraão nos une em Cristo. Todos seremos justificados pela fé. Nós precisamos mais disso aqui no meio do caminho. Deus nos tira da confusão. Deus nos tira do furacão, do olho do furacão. Deus nos tira daqui. Deus une o povo pela fé em Cristo com o povo lá, a descendência de Abraão. Descendente de Abraão, Cristo. Deus une os povos sem que a gente precisa passar por isso daqui. Tá anulado isso aqui. Anulou. Eles serão justificados pela fé, nós seremos justificados pela fé em Cristo, todos os povos, tribos, nações e reinos. E isso aqui que foi a lei, foi anulada. Acabou. Acabou. E aí, esses dias eu fiz um Reels dizendo assim, né? Sobre verdades que parecem... frases ou verdades que parecem ser bíblicas e são antibíblicas. E uma delas era, todos somos filhos de Deus? A pergunta era, todos somos filhos de Deus? A resposta é não. Quem são os filhos de Deus? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, aí não tem mais judeu, grego, escravo, livre, homem, mulher, pois todos são um em Cristo. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que creem em Cristo e forem batizados serão herdeiros com Abraão da promessa. E quem não é cristão, quem está na turma dos pagãos, os não cristãos, quem não crê, quem não crê em Deus, quem não vive pela fé, quem não é essa turma da fé em Cristo, são criaturas de Deus, no bom sentido, não querendo dizer de uma maneira pejorativa, pesada. Criatura de Deus, quem são? Deus criou os céus, a terra, Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou os animais, Deus criou as estrelas, Deus criou todas as coisas. A criação de Deus é linda, a criação de Deus é maravilhosa. Quando a pessoa
não crê em Cristo, não vive pela fé, ela não é batizada, ela não conheceu Jesus, não conheceu o Evangelho, ela é criatura de Deus. Deus ama todas as coisas que Ele criou. Deus ama, porque Deus criou todas as coisas. Deus quem fez todas as coisas. A natureza clama a Deus, a natureza dá glória a Deus. Porque Deus fez a natureza, Deus fez todas as coisas. Mas não é que todas as criaturas, tudo que Deus fez, né, o homem que Deus fez, todos são filhos de Deus. Não. Todos foram criados por Deus. Todos. O que nos separou de Deus foi o pecado de Adão e Eva. Nos separou completamente de Deus. Deixamos de ser, de ter comunhão com o Pai. Estamos aqui no pecado. Para que hoje, para que nós sejamos chamados filhos de Deus, precisamos ter a fé em Cristo Jesus, precisamos ser batizados em Cristo Jesus para recebermos o coração de Jesus. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Acho que ontem. Sobre um transplante. Presta atenção. Quando, digamos que nós somos o mundo, as pessoas no geral, somos doentes, estamos internados. O nosso coração mal, quase parando. Nós estamos condenados à morte, estamos desenganados pela medicina. Nós, seres humanos, povo, criaturas de Deus. E aí, não generalizando, vamos dizer assim, vou trazer um exemplo para mim, e vocês tragam um exemplo para vocês. Estou doente, um exemplo, estou doente, internada, desenganada na medicina, se eu não receber um transplante de coração, eu vou morrer. Estou internada, aguardando na fila do transplante. Estou na fila, foi me prometido que se eu entrasse na fila do transplante e eu tivesse sorte, eu orasse, tivesse muita fé, que a fila é grande, sim, eu esperaria ali internada, mas que de repente ia aparecer, de repente não, que iria aparecer um doador para mim. E eu fiquei aguardando, estou aguardando. Estou aqui cumprindo o que o médico falou, estou cumprindo lei. O médico falou, Silmara, para você receber o coração, você vai ficar internada. Você vai ficar aqui internada, você vai ficar aqui com as médicas te furando, fazendo exames. Você vai ficar aqui deitadinha, quieta, na fila. Mas tem uma promessa boa para você. Não perca a sua fé e sua esperança. Tem uma promessa que quando surgir um coração novo, você vai receber, você vai herdar. Aguarda, calma. Tenha fé. Vai chegar a sua promessa, vai chegar a promessa do coração novo. E sabe o que eu pensei? Que Jesus foi a vítima. Jesus foi a pessoa que morreu. E que através dele, a vítima, o coração dele, veio para mim. Que eu estava presa ali no hospital, na cama do hospital, sofrendo, aguardando pela fé que eu ia receber o coração, que era uma promessa. Então, o que eu quero dizer que somos filhos de Deus porque recebemos o coração de Jesus Cristo. Deus nos permitiu. Por que somos filhos de Deus hoje? Somos enxertados, porque não somos legítimos. Deus só tem um filho. Sabe qual é o Filho de Deus? O único é Jesus Cristo. É o único Filho de Deus. Todos somos criaturas que Deus criou. E você sabe quando Deus assumiu nós como filhos adotivos? Quando Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz. E através da nossa fé, recebemos o coração de Cristo, foi transplantado para nós. Deus tirou o nosso coração que estava preso, sujeito à lei, estava condenado. Deus tirou o nosso coração doente, condenado, desenganado. Estava condenado, desenganado. Deus tira nosso coração, Deus faz um transplante em nós.
Ele abre o nosso peito, ele arranca o nosso coração desenganado, doente, presos à lei, e ele pega o coração daquela vítima no bom sentido, da pessoa que morreu. Deus tira o coração de Jesus Cristo, Deus faz um transplante. Ele pega o coração de Jesus e ele coloca em nós. Deus faz a cirurgia, ele coloca o coração de Cristo em nós. E através do coração de Cristo, Deus olha para nós. Se ele quisesse nos condenar por lei e nos desenganar, ele vê Jesus em nós. Ele vê o coração do filho dele batendo em nós. Ele enxerga Cristo em nós. Por quê? Cristo nos doou o coração dele. Foi feito um transplante. Recebemos a graça de Deus. Recebemos a graça de Deus. Recebemos vida de Deus. Antes estávamos condenados, desenganados, como eu disse, desenganados pela medicina, condenados a morrer. Alguém precisou morrer e doou os órgãos para nós, doou o coração, doou a vida, doou o sangue, doou a mente, doou a fé. Jesus doou para nós. E hoje Deus olha para nós e ele vê Cristo. Olha que lindo. Hoje Deus olha para nós e ele vê Cristo. Deus nos adotou como parte da família dele através de Cristo. E Deus olha e fala: Deus olha em nós e fala: foi por eles que meu filho morreu. O coração do meu filho bate neles. Hoje eles são meus filhos, eu considero eles. Não é assim que a gente vê pessoas, familiares que doam os órgãos do seu ente querido, doam o coração para salvar a vida de uma pessoa que estava desenganada da morte, desenganado, ia morrer. E as famílias se conhecem, as famílias, quando tem a oportunidade de conhecer o paciente conhecer a família, era como se fosse, acaba que parece que tem uma ligação, cria laços, cria uma ligação. Imagina a família sabendo que seu ente querido morreu e que o coração dele está vivo, batendo em outro corpo. E aí você quer ver a pessoa, você quer ter contato, você acaba entrando, fazendo parte da família da outra pessoa, porque você sabe que o coração do seu ente querido bate naquele coração, naquele peito. Você sabe que os órgãos do seu ente querido está funcionando, está vivo. A pessoa não está mais aqui, mas ela deixou. Ai, gente, meu nariz, eu não posso chorar, não. Me perdoe. Não posso chorar, que eu choro, o nariz começa. Então Deus nos fez filhos através de Cristo. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não há raça, tribo. Todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se vocês, para serem filhos de Deus, precisam receber o coração de Cristo, precisam serem transplantados, passar por esse transplante, precisam ter fé em Cristo, serem batizados, precisam viver pela fé, receber um novo coração, porque Cristo vive em nós. Quando temos fé,
como vivemos pela fé em Cristo Jesus, recebemos Cristo na nossa vida, recebemos com Ele o nosso coração. Fomos mortos com Cristo na cruz. Quando fomos mortos com Cristo na cruz, por causa dos nossos pecados, Deus faz esse transplante. Ele nos dá um novo coração, que é o coração de Cristo. Cristo passa a viver dentro de nós. Por isso que quando Cristo disse que Ele morreria, que Ele iria ao Pai, mas que Ele não nos deixaria sós. Ele enviaria o Espírito Santo para morar com nós, para ficar com nós, nos consolar. Cristo foi embora, mas Ele deixou algo em nós, o Espírito Santo e o coração de Cristo em nós. E hoje Deus olha para nós, Ele enxerga Cristo. Ele olha para nós, Ele vê Jesus. Ele nos considera hoje seus filhos. Somos filhos de Deus através do transplante do coração de Cristo Jesus batendo em nosso peito. E hoje somos de Cristo. Somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa que Deus fez a Abraão. Essa é a mensagem de hoje. Eu não tenho nem mais o que falar, porque foi isso que eu pensei esses dias. Então, o que nos uniu a Deus foi Cristo. Estávamos condenados, desenganados a ir para o inferno. Estávamos desenganados, iríamos todos para o inferno por causa da lei. Jesus morreu, foi doado para nós. O coração de Cristo, a vida de Cristo foi doada a nós. Cristo morreu por nós, Ele se doou por nós. A vida dele passou para nós. E Ele carregou a nossa morte, que nós estávamos condenados, lá presos, lá no leito do hospital. Cristo levou para Ele. Cristo falou assim, você está desenganado, você vai morrer. Eu tenho vida, eu sou santo. Eu já sou filho de Deus. Eu já tenho direito à salvação. Eu vou trocar de lugar com vocês. Vão fazer isso? Eu morro aqui no seu lugar e eu te dou direito à salvação. Eu sou livre, vocês vão morrer. Vamos trocar de lugar, Cristo morreu para nos dar vida. Cristo nos deu seu coração em troca do nosso que estava condenado. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Tem palavras. Hoje podemos dizer que somos filhos de Deus. Porque Cristo mora, Cristo está aqui, Cristo bate em nosso coração. Cristo corre em nossas veias. Cristo tem que ser nossos pensamentos. O Espírito Santo tem que brilhar através da nossa vida. Cristo vive em mim. Tem um hino que diz isso. Cristo vive em mim. Aleluia. Não é um louvor? Não vou lembrar agora para cantar. Mas diz assim. Cristo vive em mim. Aleluia. Que através de Cristo que vive em nós, temos direito a sermos chamados filhos de Deus. Temos direito à vida eterna. Um beijo, gente. Até o próximo estudo. Fique com Deus, se Deus quiser.